Shalom Alehi, meus amigos, mais uma vez vamos conversar um pouquinho. Meninas, eu queria pedir desculpa pra vocês, porque os últimos vídeos foram uma bosta. Gente, ó, eu não sei editar, eu não sei filmar, eu não sei tirar foto, eu não sei mexer com essas coisas de tecnologia. Isso, assim, totalmente não tem nada a ver comigo. Mas eu estou tentando muito. Olha, para fazer esse vídeo, ter que saber que eu tenho que olhar para a câmera, que eu não posso olhar para cá, já é difícil. Então, gente, um pouquinho de paciência, tá? Porque eu sou principiante. A mãe vai aprender a falar diretamente com vocês aqui, entendeu? Vai, uma hora nós vamos, vai dar certo. Então, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho que eu quero conversar com vocês é sobre os mandamentos. E compartilha lá, curte, manda para outras pessoas, tal. Às vezes você não gosta, outras pessoas vão gostar. Me ajuda, sério, me ajuda a te ajudar. É uma de tzedakah, sabia? Quando você tá compartilhando, às vezes tzedakah não é só tzedakah que é oferta, tá, gente? Desculpa, porque a gente é tão acostumado. Tzedakah é oferta. É como se você pega um dinheiro e dá para uma pessoa necessitada, entendeu? Então, tudo que você faz, poder fazer, ajudar a pessoa, isso conta para o reino do eterno, pro reino de Deus. Então, me ajuda, faça essa tzedakah. Às vezes não é bom para você, mas é bom para outras pessoas. Curta, compartilha, dá um likezinho. E me desculpe pelos erros, a gente vai tentando acertar devagarzinho e tal. Eu tenho certeza que eu vou compensar em estudo tudo que eu não estou fazendo tecnologicamente, tá? Porque é uma coisa bem difícil para mim. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os mandamentos. Sobre os mandamentos não, a gente vai falar sobre mandamentos, entendeu? Vai ser uma conversa, vou tentar ser um pouquinho rápido, vou abreviar um pouquinho a conversa. E vamos falar um pouquinho sobre os mandamentos que o Eterno nos deixou, se temos que cumprir, se não temos que cumprir, porque, tudo bem? Claro que eu não vou colocar isso tudo num vídeo só, a gente vai fragmentar, colocar em vários vídeos de outras formas, mas o princípio vai ser esse mesmo, vai ser conversar um pouquinho para não ficar aquela conversa maçante, cansativa, certo? Por que judaísmo? Por que judeu? Você tem que ser judeu, você tem que nascer judeu. Se você não é judeu, você não tem que cumprir mandamentos. Olha, no fundo do meu coração, vou tentar eu vou ser sincera, mas eu vou tentar não ser muito agressiva com essas palavras, porque às vezes eu não sei colocar as palavras no devido lugar, então eu atropelo tudo e às vezes algumas pessoas chateiam, mas eu vou tentar, tá? Então, quando o Eterno, ele nos deu a Torá, ele nos deu a Torá no Monte Sinai, no deserto do Sinai. Tem até um Midrash que fala que ele chamou algumas outras nações. Midrash são uma forma, uma história contada para você entender o que o Eterno está querendo falar. Aí ele chamou Ismael, o povo de Ismael, né? O Islã. Aí, bem assim, olha, eu tenho umas bênçãos para te dar, mas com as bênçãos para te dar, vai ter 10 coisas que vocês vão ter, 10 mandamentos que vocês vão ter que fazer. E dentro desses mandamentos, está o mandamento de não matar. Eles não aceitaram, porque eles vivem da espada. Eles foram para Edom, para Esaf, né? Aí falou a mesma coisa. E Esaf viu lá que dentro dos mandamentos estava não roubar. Aí ele não quis, porque eles viviam saqueando o povo. Mas aí, quando ele chamou o povo hebreu, que não tinha povo judeu naquela época, quando ele deu os mandamentos, não tinha nenhum judeu, não existia nenhum judeu. Então, os mandamentos é só para judeu? Não. Então, quando ele chamou o povo hebreu,
ele falou, olha, a gente tem umas bênçãos para dar para vocês, mas para a gente te dar essas bênçãos, para eu te dar essas bênçãos, você vai ter que fazer algumas coisas e deixar de fazer algumas coisas. E o povo hebreu falou, nascer bendição, faremos e ouviremos. Então, ele primeiro falou, olha, nós faremos. Depois falou, ouviremos. Não questionou, foi inquestionável. Então, quando o pessoal fala assim, mas mandamento é só para judeu, é só para nascido em Israel, entendeu? Não, tem pessoas que vai querer, olha, não falando mal de nenhuma religião, nem de ninguém. O judaísmo ortodoxo vai falar que não serve para vocês e vão querer jogar vocês em uma doutrina chamada Benei Noah, que tem que fazer 7 leis apenas. E o cristianismo vai falar que está embaixo das leis. Caiu na graça, etc. Porém, quando o Eterno deu a Torá, ele deu no deserto. E não tinha povo judeu. O judaísmo foi surgir no cativeiro de Babilônia. Entendeu? Então, até ali, um pouquinho antes do cativeiro de Babilônia aconteceu mais ou menos de 800 a 600, de 800 a 600 antes da Era Comum. Então, não estava naquela época. Quem era naquela época que cumpria os mandamentos? Tinha as 12 tribos, as tribos que se perderam, sim, mas tinha também outros povos que cumpriam a Torá também, de Deus. O que acontece? O judaísmo messiânico é muito assim esquisito, é muito chato falar judaísmo messiânico, porque todo judaísmo ele é messiânico, porque todo judeu ou espera por um Messias ou espera por uma era messiânica. Não pense que porque ele é judeu, ele negou Yeshua e isso, aquilo, ou então porque ele acredita em Yeshua. Nem todo judeu acredita em um Messias, em um homem, em um ungido só. Não, tem judeu que acredita numa era messiânica, e isso não vai ter nada a ver com o governo, com um homem, entendeu? Então, aqui ficamos claros quanto a isso. Então, o cristianismo, ele é meio deficiente. Na verdade, ele é muito deficiente, porque Roma fez um serviço muito, Roma, eu acho que ele tinha que ser um artista, porque pegaram um judeu e botaram uma roupa romana nele, pintaram os olhos dele de azul, colocaram cavanhaquezinho, fizeram esse judeu se tornar propriamente dito um romano. Jesus nunca foi romano, Jesus nunca foi cristão. Jesus foi judeu, nascido de mãe judia, de pai judeu, fez bar mitzvah, fez circuncisão ao 8º dia, bar mitzvah com 13 anos, foi para a escola, foi para Yeshivá de Hillel. Tá? Então, não pensa que Jesus não converteu uma sequer pessoa, nem para o judaísmo, muito menos cristianismo, que não existia naquela época, não existia. Então, mas o assunto é só para a gente ter um pouquinho de noção. O cristianismo, ele é deficiente, porque ele crê em Jesus, por mais que esse Jesus que ele crê não é exatamente Yeshua, né, que viveu em Israel, judeu, por mais que não seja esse, que eles colocaram toda uma roupagem nele, botaram até a data de nascimento dele juntamente com a data de nascimento do Deus Sol, Mitra, né? Foi tudo uma questão que Roma fez, uma artimanha que fez que dura até os dias de hoje, fizeram um serviço muito bem feito. Então,
por outro lado, o judaísmo, ele não está completo. Por quê? Porque ele não crê em Yeshua. E ele não crendo em Yeshua, propriamente dito, o que acontece? Não é que ele foi rasgado, de maneira nenhuma. Ele é o povo eleito, os oráculos da palavra estão com os judeus, porém, tem coisas que ficam muito como que a gente pode dizer, mecânico. Começa assim, tem judeus, claro que não são todos, claro que não, que se vê uma pessoa caída no chão no Shabat, eles não socorrem. Não socorriam, não socorrem. Não faz nada para essa pessoa. Deixa aquela pessoa lá até o pôr do sol, ou vai lá depois do pôr do sol, então, entendeu? Então, quando fala que a letra mata, mas o espírito vivifica, é isso, a pessoa ela tem que ter a letra, que é a Torá, que é os cumprimentos do mandamento, mas tem que ter o espírito, o Ruah, para aquebrantar o espírito aquebrantado. Isso que interessa para o Eterno, é um coração contrito, é uma pessoa em paz, a pessoa que fala bem assim, Shalom Aleichem, não a paz do Senhor. Porque a paz do Senhor, como que você vai dar uma paz que você não tem? Como que você vai dar uma paz de uma outra pessoa? A paz do Senhor, como você vai dar a paz do Senhor? Não, Shalom Aleichem, a paz seja contigo. Aleichem Shalom, a paz seja convosco. Você tem que dar a sua paz, você tem que estar em paz. Nós temos que estar em paz. Porque onde há paz não há guerra. E mesmo se tiver guerra, ela não está próxima a nós não estamos no meio dela. Porque o povo do Eterno, ele sabe. Ele tem herança. O nome dele está escrito. Então ele não teme, não tem o que temer. Mesmo que ele está lá, com a faca na degola. E não tem por que temer. Então, os judeus, eu não vou falar judeus messiânicos, eu vou falar os judeus quebrantados, com lua, racões, vivificado. Yeshua, ele não veio abolir mandamento nenhum, hora nenhuma. Ele cumpriu todos os mandamentos, cumpriu toda a lei, não pediu momento nenhum para ser adorado. Quando Satanás levou ele lá no alto, ele tentou ele 3 vezes. Quando ele levou lá no alto, ele falou bem assim, tá vendo isso aqui? Ele viu tudo, né? As fortalezas. Isso tudo eu te dou, se prostrado te adorar. Eu falei bem assim, afastado de mim, Satanás. Somente o Senhor teu Deus se prostrará e prestará culto. Então é até Yeshua. Então, em momento nenhum, Yeshua, Jesus Cristo, deve ser adorado. Isso, para judeu messiânico, para judeu ortodoxo, se Yeshua não fosse Mashiach, ele não deveria ser adorado. Se Yeshua for Mashiach, ele não deve ser adorado. Se chegar o Mashiach aqui agora, e se ele vir do céu e descer do céu de uma forma mágica, de uma forma sobrenatural, ele não deve ser adorado. Se ele vier no cavalo branco, ele não deve ser adorado. Só o Senhor eterno, nosso Deus Israel, prestará culto. Se você adorar uma outra pessoa, entidade, qualquer coisa, seu filho, sua filha, uma música, um time de futebol, uma roupa, um relógio, uma caneta, um caderno, eu gosto muito disso, eu gosto muito daquilo, você está prestando culto. Cuidado com as adorações, cuidado com as coisas que a gente adora. Às vezes a gente idolatra os nossos filhos, às vezes a gente idolatra os nossos pais. E isso não procede do Eterno. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Sim. Novela, não quer largar a novela.
série, não quer largar série. Não, gente, ninguém tá falando de religiosidade mais, que você não pode fazer nada. Muito pelo contrário, você só não pode fazer aquilo que está escrito que você não pode fazer. Está escrito, só o Senhor Deus prestará culto e amará o Senhor teu Deus, todo teu coração, todo tua alma, todo teu poder. Não tomará imagem, não falar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, não matar, não roubar, não cobiçar coisa alheia, inveja, não assassinar. Então, pecado não é o que eu penso que é pecado, que você pensa que é pecado, que fulano pensa. Não, pecado é o que o Eterno está falando na Torá. Todos os mandamentos estão dados na Torá. Então, o pecado é aquilo que está na Torá. Não faça. Então, você não deve fazer. Ou aquilo que a Torá está falando, faça e você não faz, é pecado. Quando Caim sentiu inveja de Abel, o Eterno falou com ele: se você, o mal está dentro de você, se você deixar ele sair para fora, ele já tomou conta de você, vai ser muito ruim. Então ali já tinha pecado e ali não tinha, povo judeu. Nós temos que entender que nós não somos só esse corpo, nós somos corpo, alma, espírito. Isso aí é muita coisa que engloba isso. E tem coisas que a nossa alma só se revigora, o nosso espírito ele só se eleva cumprindo mitzvot, cumprindo Torá e mitzvot. Então, nós temos, se eu não me engano, na Bíblia está falando, o Eterno nos deu 8.000 promessas em toda a Torá. 8.000 promessas boas e 613 mandamentos. Então, se você dividir, dá 613. Então, para cada mandamento que você cumpre, é uma bênção que você recebe. A gente não sabe especificar qual mandamento é de qual bênção, qual mandamento é de qual bênção. Se deixar, por exemplo, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero passar na prova, eu quero passar no concurso. A gente não sabe especificar qual mandamento está relacionado àquela bênção descrita. Porém, tem bênção que você não está recebendo porque você não está cumprindo os mandamentos. A partir do momento que você começa a cumprir os mandamentos, você começa a tirar aquele emaranhado de coisa que parece que está amarrando na sua vida. Então, cumpre Torá e mitzvot para você ver a bênção do céu chegar para você. E quando eu vou falar aqui um pouquinho, meu arsenal hoje foi pouco, a Bíblia judaica. Eu estou com a Bíblia que eu estou aqui usando aqui na frente. Deixa eu ver qual que é a tradução dela. Sociedade Bíblica do Brasil. Estou com a Bíblia hebraica, Bíblia judaica, e estou com o livro de Salmos, que é a tradução de Vitor e Jairo Friedlin e David Gorodovich. Então, meu arsenal aqui está pequenininho hoje, mas vamos começar. Vamos começar com Apocalipse 14:12. É porque algumas pessoas falam que estão vivendo na época da graça, né? Que não tem a lei. E mais uma coisinha que eu quero falar. Quando
Está falando na lei. Quando fala na Torá, alguma coisa assim, na lei ou na Bíblia, algum momento fala alguma coisa contra a Torá, contra os mandamentos, das duas, uma. Ou você não entendeu, ou a sua tradução está ruim. Aí você tem que pegar outros escritos, outras traduções, para ver o que está acontecendo. Ou ler de novo, ler 1, 2, 3 vezes, pede discernimento. Então vamos lá, Apocalipse 14, 12. Capítulo 14, versículo 12. Na minha tradução está assim: nesse momento é necessária a perseverança da parte do povo de Deus, dos que guardam os meus mandamentos e são fiéis a Yeshua. Em outras traduções está aqui, tem o testemunho de Yeshua e guardam os meus mandamentos. A perseverança para a parte do povo de Deus, que guarda os seus mandamentos. Mandamentos de quem? Deus. E são fiéis a Yeshua. Então, que mandamentos são? Yeshua não deu mandamento. Ele só falou bem assim, novo mandamento vos dou. Mas não foi nem novo, porque Moisés já tinha falado lá na Torá: amai-vos uns aos outros. Então, daqui a gente vê que o momento, lá no Apocalipse, no último livro, está falando dos mandamentos. Entendeu? E para quem adora, idolatra Yeshua, vamos colocar aqui em Lucas. Lucas 2:52. E Yeshua crescia em sabedoria e estatura, obtendo o favor das pessoas de Deus. O que está falando ali? Que Yeshua, ele não nasceu Deus, ele não é Deus, ele nasceu Deus, e ele não veio tomar o lugar de Deus. Ele estudava para isso. Assim que ele crescia, ele estudava, ele adquiria conhecimento. Entendeu? Então, ele não nasceu sabendo de tudo, ele não nasceu rodeado de luz, não. Ele cresceu uma pessoa normal, entendeu? E cumpria todas as mitzvot. Salmos 119, vou ler no Salmo 119, versículo 113. Vou ler no original. Se afia sanati vetoraterra ahaviti trio magnia ta lidivareha e hauti surumi meni merreim beserá mitzvot Elohai. Abomino os homens de coração hesitante,
pois a tua Torá dedica totalmente o meu. És o meu refúgio, o meu escudo protetor, e a tua palavra deposito minhas esperanças. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois a guardar os mandamentos do meu Deus me dedicarei. Então, se nós falamos que a lei foi abolida, então a Bíblia não faz mais sentido. Por que a gente vai ler a Bíblia? Por que as pessoas não leem só a Brit Hadashah, né? Que é a nova aliança? Porque se a antiga não faz mais sentido, se a lei foi abolida, não tem mais lei, por que nas igrejas as pessoas leem o livro de Salmo? Todo mundo tem uma Bíblia lá, nem que seja o Salmo 91 aberto lá no carro ou na empresa, em algum lugar. Então a Bíblia não faz assim, não foi eu que te disse ser forte e corajoso? Não foi para todo mundo, foi para Josué que Deus falou isso. Então também não faz sentido, concorda comigo? Ou a Bíblia, se lê a Bíblia toda, então pega ela e rasga quem acha que a lei foi abolida. Não lê, só lê o que é da própria vontade. Então por que nas igrejas cobram? Por que você vai em algumas denominações e eles podem não fazer revelações, porque a maioria das igrejas estão atrás disso, né, de revelações, esquecendo que as revelações foram feitas todas no Sinai. Pode não ter o trivial, mas o dízimo vai estar lá. O dízimo não está nem nos 10 mandamentos, gente. Vamos acordar. O pastor fala que o dízimo tem que estar. O dízimo, quero falar do que tinha que estar lá para os levitas, tem que estar. Por quê? Porque ele é levita? Ele sabe a metade da responsabilidade de um levita? Se ele soubesse, ele nem falava isso, ele nem pronunciava isso. Entendeu? Não que é errado dar o dízimo, claro que não. É necessário. A fé precisa, não é obra, tá? Quando na Bíblia fala de obra, em momento nenhum está falando de você ir para a igreja, de segunda a segunda, sentar lá, ou então lavar a igreja. Então, não. Quando fala obra, é causa da viúva, do órfão, do necessitado, dos menos favorecidos. Você fazer uma sopa, você ir no hospital, você ajudar um desprovido, até mesmo um tempo, um abraço. Tem pessoas que estão na beira da morte, você não entendeu? Não é obra, não é o que você pensa. Não é, vou para a obra, vou fazer a obra. Não é, não tem nada a ver, tá? Isso não é obra, isso é a fé. Quando fala, a fé sem obra é morta. Você ter fé, você guardar os mandamentos e você não olhar para a obra, para a causa da viúva, do órfão, do carente, do necessitado, das pessoas menos favorecidas, isso você não está fazendo nada. E outra, nós temos mandamentos para seguir e pobre vai ter em todo mundo. Então você não precisa deixar de fazer mandamento para poder ajudar o órfão, a viúva necessitada. Exemplo, guarda de sábado. Em pessoas que se reúnem no sábado de determinadas congregações que guardam o sábado. No sábado a gente vai e faz uma sopa. Sábado é dia do Senhor, de você adorar o Senhor, buscar o Senhor. Então, você pode fazer isso. Por que você não faz no domingo, na segunda, na terça, na quarta, aqui? Por quê? Você está colocando as duas vontades na frente da vontade do Eterno. Então, cuidado com essas coisas. Cuidado até na sinagoga, as coisas que vocês forem fazer no Shabat. O Shabat não é dia de servir o homem. O Shabat é dia de você servir e exaltar ao Eterno Todo-Poderoso. Certo? Voltando aqui para o nosso bate-papo de um, né? Que só eu que falo.
Mas se você tiver alguma pergunta, gente, pode colocar lá nos comentários que eu vou responder depois, tá? A Torá, ela não é só um livro espiritual. Ela é, sim, um livro espiritual que conta sobre as histórias de Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, mas também é um livro de ética. É um livro de ética, de moral, de como você deve agir com o seu irmão. Nós temos 613 mandamentos. Algumas listagens contam um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é coisa de 5, 6 a mais e a menos, de acordo com a Torá. Nós temos mandamentos positivos e mandamentos negativos. Positivo é tacer. Façam para vocês barracas, fiquem em barracas 7 dias na época de Sukkot. Não profanareis o meu Shabat. Não faça nenhuma obra, não acendeis fogo no meu Shabat. É lotacê, de não faça, é proibitivos. Nós temos muitos mandamentos que hoje não é feito, né? Devido a gente não ter tempo mais, mas as que é de um homem para com outro homem, todas estão em vigor e ainda mais hoje em dia. Vamos ver aqui, Levítico 18, versículo 5. Guardem as minhas leis e regras. Se alguém as cumprir, terá vida por intermédio delas. Eu sou eterno, o Senhor seu Deus. Eu preciso falar mais alguma coisa? Quando você guarda as leis, você tem vida em abundância e vida boa. Olha, gente, esse negócio de pessoa servir o eterno e ficar sempre na pendura, e sempre devendo, e sempre endividado, e sempre... não existe. Você está servindo errado. Quando você serve o eterno de todo o teu coração e cumpre fielmente tudo certinho, não te falta nada. O eterno, ele abre os portões do céu para você em tudo. É bênção material, é bênção espiritual, é bênção financeira, é bênção de saúde, é casamento, é nos filhos, é paz na sua vida. E não é difícil, gente, cumprir mandamento, tá? Deuteronômio 28 está falando, não está lá no alto do céu os mandamentos que eu estou te pedindo para você ir lá e fazer. Nem está lá no fundo do mar, para você ter que nadar até no fundo buscar os mandamentos para você fazer. Não está. Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 13. Eis a conclusão agora que se ouviu de tudo. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Para isso os seres humanos foram feitos. Você foi feito para cumprir os mandamentos e temer a Deus. Você não foi feito para outra coisa. Se você está fazendo outra coisa, você é um grande de um ingrato. Só isso. Pois Deus levará a juízo tudo o que fizermos, incluindo cada segredo, seja ele bom ou mau. Então, assim, o que você acha? Você acha que os mandamentos realmente foram abolidos? Isaías 56. Isso aqui é uma colinha, tá, gente, que eu fiz, tá? Eu tô
porque senão eu me perco e eu não lembro, aí a gente... E os estrangeiros que se unem a Adonai a fim de lhe servir e amam o nome de Adonai, e são os seus servos, todos os que guardam o Shabat e não profanam e se apegam à minha aliança, eu os trarei no meu santo monte e fareis alegre na minha casa de oração, minha Beit Tefilá. Suas ofertas queimadas e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Adonai Elohim diz: Ele une os exilados de Israel. Ainda há outros povos para eu reunir, além dos que já foram reunidos. Então, é só para quem nasceu em Israel? Só para judeu? Quanto que você tem que pagar para ser judeu, para se converter? Você já pensou nisso? Quanto será que Ruth pagou? Foi ela que pagou ou foi Noemi? E os estrangeiros que estavam junto com Abraão? A gente tem que pensar sobre isso, porque às vezes a gente tem uma síndrome de... A gente não, eu, hein? Tá doido? A gente não, vocês. Uma síndrome de inferioridade. Aí eu quero morar em Israel, eu quero viver em Israel, para guardar os mandamentos, para ser igual aquele povo. Claro, nós temos que ir em Israel, nós temos que conhecer como que é a Shekinah, porque aquela terra é a terra escolhida de Deus, a terra, o local santo, lá é sagrado, é santo. Nós temos que conhecer, mas tem pessoas que não têm condição. A gente vai ficar igual eles, pensando somente neles, no umbiguinho deles, esquecendo da terra. Como é muito caro você fazer uma conversão ao judaísmo ortodoxo do jeito que eles querem. Como que você acha que o pobre vai conseguir se converter? Então a gente tem que pensar muito sobre isso. Essa síndrome de inferioridade, às vezes, é muito, muito ruim. Vamos ficar atentos a essas coisas. Romanos 11, 23 e 24. Além disso, os outros, se não persistirem na falta de confiança, serão enxertados, porque Deus é capaz de enxertá-los de volta. Pois se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e é enxertado de forma contrária à natureza em uma oliveira cultivada, quanto mais serão os enxertados dos ramos naturais na própria oliveira. Isso aqui eu peguei para poder, porque muitas denominações falam que os judeus foram arrancados, foram jogados fora. Aqui o Eterno está falando. Na verdade não é o Eterno, na verdade quem está falando é Yeshua, né? Se a oliveira brava foi enxertada na oliveira verdadeira, que é Israel, ainda mais aqueles que foram quebrados. Eles foram quebrados, não foi jogados fora. Ainda mais eles vão enxertar novamente. Timóteo 3,15.
Recorde-se também desde a infância sobre as Sagradas Escrituras. Que escrituras? Não existia, como vocês conhecem como o Novo Testamento, não existia nessa época. Foi existir muito tempo depois. Estava falando de Torá. Que podem lhe dar sabedoria conducente à libertação, por meio da confiança em Yeshua, Messias. Toda a Escritura é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado e corrigir os erros, e treinar no viver correto. Dessa forma, quem pertence a Deus pode ser plenamente equipado para toda boa obra. É impressionante, né? A própria Bíblia fala e as pessoas ainda não foi abolido. Por isso que nossos irmãos judeus ortodoxos, eles não acreditam em Yeshua, não acreditam que ele era o Mashiach. Grandes coisas ele fez e mesmo assim não acredita. Por quê? Por causa da roupagem, por causa do que os romanos fizeram com Yeshua. Eu fico pensando no julgamento, quando eles falam assim, não, mas vi um pastor falar assim, não, mas até mesmo Yeshua falando, vai acontecer naquele dia que muitos falam, Senhor, mas em teu nome eu preguei, expulsei demônios. Eu falei assim, afastai de mim, eu nunca te conheci. Vós e transgrediste a Torá. No original está desse jeito. A gente tem que entender que civil eterno, eu não acho difícil. Às vezes, por nós vivermos uma nação idólatra, que serve, tem vários outros deuses, que não guarda o sábado, que a maioria dos negócios, principalmente na área de comércio, é feito em sábado, às vezes grandes promoções, sábado, domingo, grandes eventos, fica um pouco mais complicado, mas não é difícil. É muito gratificante, é muito bom você servir o Eterno. As pessoas estão atrás de igrejinha que o pastor vai falar e você vai se arrepiar todinho. Gente, qualquer videozinho no YouTube que você vê vai te fazer arrepiar, porque ainda mais hoje, depois dessa pandemia, tá todo mundo com o seu psicológico abalado. Então qualquer palavrinha que mexe com você, nossa, não foi isso, Deus, esquece. Você está triste, está abalado, e falou uma coisa que levantou o seu ar, que você se sentiu bem. As pessoas estão procurando um pastor coach motivacional. Agora você chega lá e fala que você tem que guardar Shabbat, que você tem que comer de caché. Não, eles não querem, eles estão querendo lá mostrar a voz, entendeu? Mostrar uma voz bonita, ir lá, aparecer, mostrar a voz, brigar com o irmãozinho, com a irmãzinha, mas cumprir mandamento não querem. Quando fala de mandamento de verdade. Não é também porque tem muita gente que está dentro de igrejas que não é sinagoga, que não é judeu, que cumpre muito, que tem muito mais kavaná nas suas orações, no seu dia a dia, que não amaldiçoa os outros, que não faz lashon hará. Lashon hará é fofoca, falar dos outros. Gente, vocês não têm noção do que acarreta a lashon hará na vida de vocês. A lashon hará é como se fosse 3 pecados juntos: idolatria, assassinato e relações sexuais ilícitas, que é adultério, né? Então, a lashon hará é pior do que essas 3 coisas. Você falar mal, que seja mal, que seja bem, você inventar, você difamar uma pessoa, é pior do que esses 3 pecados juntos. Isso leva à morte, leva à contenda. Então, você tem um filtro, se eu não me engano é de Sócrates que ele fala. O que você ouviu, você passar para frente, vai te edificar? Vai edificar alguém? Vai ser útil? Se não vai edificar, vai, beleza. Não vai, não fala. Vai ser útil? Vai, beleza. Não vai, não fala. É verdade?
se é verdade. E nem muitas coisas que é verdade também, não é porque é verdade você tem que ir falando. E outra, não é todo mundo que quer ouvir a sua lachon hará, não é todo mundo que quer ouvir a sua maledicência. Você tem a boca podre, você tem a boca porca, você gosta de falar dos outros, você gosta de reclamar da sua vida. Não é todo mundo, às vezes a pessoa tá ali e você tá, falando. Às vezes não é só de outra pessoa, você tá falando da sua própria vida. A pessoa não quer saber. Para de obrigar os outros a saber da sua vida triste. Você tem o Eterno 24 horas te ouvindo. Então fala com o Eterno. Para de jogar suas lamentações, sua vida triste. Ninguém está com vida fácil. Então, por favor, vamos ter bom senso. Por favor. Só para finalizar, só tem mais 3 leituras. Romanos 3:1. Então, que vantagem tem o judeu? Qual o valor na circuncisão? Paulo falando. E ele mesmo respondendo. Muito, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as próprias palavras de Deus. Porque, gente, o hebraico não são simples palavras. Além de ser muito difícil, o hebraico ele combina letras e números. Tem coisas que você não entende, que você tem que jogar os números, tem que ver na gematria, que são os números que estudam as letras hebraicas, para você entender o que está querendo falar. Porque não é simples e não é fácil, tá? Não é. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as próprias palavras de Deus. Se algum deles foram fiéis, e daí? Sua infidelidade cancelará a infidelidade de Deus? A fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Deus é verdadeiro, ainda que todos os homens sejam mentirosos, como diz o Taná. Taná é os profetas. Para que tu, ó Deus, seja justificado nas tuas palavras e prevaleça o veredito quando fores julgados. Por quê? Porque os judeus falam que... Os gentios falam que a circuncisão não precisa circuncidar, que agora é circuncidado o coração. Circuncidado o coração. Gente, sério mesmo. Nós temos nosso coração circuncidado? A gente fala mal dos outros. A gente pensa mal dos outros. A gente não ajuda o próximo. A gente não ajuda nem o próximo que é próximo. Imagina o próximo que não é próximo. O nosso coração é mesmo circuncidado? Tem certeza que o nosso coração é circuncidado? Quando o apóstolo Paulo fala, nos livros antes, ele fala sobre... as pessoas entendem que ele está falando mal da circuncisão. Não é que ele está falando mal. Por quê? Porque rabinos fundaram sinagoga. Não existia sinagoga quando existia templo. Sinagoga foi existir bem depois do primeiro templo, do segundo templo. Por quê? Até mesmo para aqueles judeus que estavam longe, porque quem estava perto fazia tudo no templo mesmo. Então, aí alguns queriam se circuncidar para fazer serviço nas sinagogas, entendeu? E não é essa a aliança da circuncisão, não foi por causa disso. A aliança da circuncisão foi Deus com Abraão. Foi Deus que mandou. O povo de Abraão é conhecido pela circuncisão. Então, a aliança é lembrada ali. Não é por causa de ir numa sinagoga, subir num púlpito, fazer alguma coisa que você tem que se circuncidar. Você tem que ter o temor. Eu quero fazer parte do povo do Eterno. Eu quero me circuncidar. Os homens, óbvio, né? Então, eles estavam passando por cima do mandamento de Deus para fazer um mandamento que não era de homem. Que não... Entendeu? Então, o mandamento,
O Eterno sabe a cavaná dos nossos corações, a intenção dos nossos corações. Não venha fazer algo pensando que está oculto, porque como o nosso Davi da Amélia falava, aonde subirei, aonde fugirei? Se subo longe nas montanhas verdejantes, ou no confim do mar, o Senhor está em todo lugar, em todo momento. Então não tem para onde fugir. O Eterno sonda os nossos corações. Agora só mais duas leiturinhas, gente. Estou acabando. Mateus 5:11. Uma grande quantidade. É isso aqui mesmo. Cinco 18. Quando Yeshua estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado implorou que o deixasse ir também. Aquele homem que estava com a legião de demônio, ele pediu para ir com Yeshua. Aí Yeshua falou, não permitiu. Em vez disso, vá até sua família e lhe diga quanto Adonai, em sua misericórdia, fez por você. Então, ele foi embora e começou a proclamar nas 10 cidades quanto Yeshua tinha feito por ele. Então aqui a gente vê como que começa a idolatria, a adoração. Jesus em momento nenhum falou, vai lá e fala o que eu fiz por você. Faz o que Adonai. E aqui está Adonai no maiúsculo. Quando fala assim, Senhor, com esse maiúsculo, na de vocês não vai estar Adonai, vai estar Senhor, com esse maiúsculo. É Yod, Rei, Vav, Reu, tetagrama. Entendeu? Então daí começa a heresia, falando que Yeshua fez isso, Yeshua fez. Deus fez, por intermédio dele. Entendeu? Uma última leitura, Romanos capítulo 3, versículo 1. Não. Essa aqui eu já li. Mateus 7, 21. Ah, tá, eu já tinha falado um pouquinho antes. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas apenas quem faz o que meu... nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas quem faz o que meu Pai Celestial deseja. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome nós expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres em seu nome? Então eu lhe direi na cara, nunca os conheci, afastai de mim, vós, praticantes do que é contra a lei. Então, gente, a lei, ela não foi abolida em momento nenhum. Jesus não veio abolir a lei. Só mais um. Mateus 5,17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade, digo a vocês. Até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iude ou um traço da Torá passará.
não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem desobedece ao menor desses mitzvot, mandamentos, e ensinar outras pessoas a agirem dessa forma, será chamado menor no reino dos céus. Mas quem obedecer a elas e ensinar dessa forma, será chamado maior no reino dos céus. Então, gente, o próprio Yeshua está falando, e as pessoas ainda questionando. Muito obrigado pela paciência de ter me ouvido. Quem ouviu, quem assistiu até aqui, eu vou deixar uma frase. O que é que eu falo, gente? O que é que eu falo? Olam Rabá. Olam Rabá. Desse jeito que eu tô falando mesmo. Comenta lá. Vai lá nos comentários e comenta desse jeito. Obrigado, gente. Tchauzinho.